Um colega compartilhou comigo um caso clínico de classe 3 de adulto e perguntou se ele poderia usar MyoBrace e odontologia miofuncional para aquele caso. E eu respondi para ele que é muito provável que ele precisasse de odontologia miofuncional e dos aparelhos miofuncionais só pelo fato dele apresentar uma maloclusão. Mas o fato de ser uma maloclusão de classe 3 com mordida cruzada anterior em adulto gerou uma preocupação nele por conta da gravidade. E eu falei, provavelmente por ele ter uma maloclusão, ele tem disfunção muscular e, por que não, uma disfunção respiratória associada. Por conta de uma postura de língua baixa, pode ser que ele tenha já até ronco, apneia, bruxismo, apertamento. E então a odontologia miofuncional é indicada sim, esse paciente precisa desse tipo de intervenção, desse tipo de atendimento. Agora, acredito que o que ele gostaria de ouvir era se a odontologia miofuncional, o uso dos aparelhos MyoBrace e o protocolo seria o suficiente para tratar aquela maloclusão de classe 3 em adulto com mordida cruzada anterior e tudo que tem direito. E não dá para a gente saber exatamente se vai ser o suficiente em todos os casos, mas já quero trabalhar na expectativa do colega que tem essa dúvida em relação a isso, que em nenhum momento a odontologia miofuncional promete tratar más oclusões, principalmente em adulto. Ela promete tratar as causas. Muitas vezes não vai ser o suficiente para aquele caso. Por exemplo, esse caso que ele me perguntou, além de ter uma mordida cruzada anterior, ele tinha muitos diastemas inferiores. É muito provável, pela minha experiência, eu não pedi a documentação completa dele, mas pela minha experiência, estava um caso semelhante aos casos que eu consigo trabalhar com ortodontia e compensação, que seria fechando esses diastemas com elástico e, por que não, usar também uma prescrição capilosa 3, que tem uma angulação anterior que ajuda a finalizar esses casos. E durante esse tratamento, fazer o uso do aparelho MyoBrace, dos exercícios, a reeducação da respiração, a reeducação da musculatura durante as funções de deglutição e mastigação, porque sempre está associado, né? E se a gente não trata, muitas vezes ele pode tratar essa maloclusão, não tratando essas disfunções, essa maloclusão vai ter uma recidiva, talvez não tudo como era antes, mas sempre pode ter uma recidiva se as interferências musculares continuarem persistindo nesse caso. Então, eu acredito que nesse caso que esse colega mandou para mim, ele tenha que associar uma ortodontia fixa para ter resultados mais rápidos, uma vez que batendo o olho já foi possível observar que fechando os diastemas e trabalhando com elásticos, ele rapidamente consegue resolver essa maloclusão, mas isso não dispensa a necessidade de olhar e tratar as disfunções respiratórias e musculares associadas. Por quê? Ela não está só atrás da maloclusão desse paciente. Se não trata, consegue ajustar ali e leva esse paciente em classe 1, ajusta a oclusão, essa postura de língua baixa, essa flacidez de língua, muitas vezes pode até manter essa maloclusão corrigida, mas corre o risco desse paciente desenvolver bruxismo, apertamento e, mais ainda, ronco e apneia por conta de uma língua flácida. O paciente de classe 3 adulto, ele tem uma língua muito flácida e baixa. E provavelmente alguns ajustes no estilo de vida, quem faz odontologia integrativa também consegue associar outros tratamentos, outras recomendações, outra suplementação, outros tipos de atendimento para tirar esse paciente dessa condição. Então, a maloclusão, ela indica não só uma necessidade
melhorar essa oclusão para uma melhor eficácia de mastigação, por um melhor relacionamento maxilomandibular, para melhorar a saúde das ATMs e estética, mas também é muito importante tratar as disfunções por conta do que essas disfunções não tratadas podem gerar no futuro não tão distante. Muitas vezes em 2, 3 anos esse paciente já está sofrendo de ronco e apneia, e a gente sabe o quão grave é manter essas doenças, independente da saúde, da idade, da condição do paciente. Então, vou deixar essa live gravada aqui e vou compartilhar ela para quem tiver dúvida, porque é uma dúvida muito frequente de má oclusão de classe 3 em adulto, odontologia miofuncional. Vai ser o suficiente ou não, tá bom? Um abraço para todo mundo, uma ótima sexta-feira. Se tiver mais dúvida, manda no inbox ou abaixo desse vídeo que eu respondo também.